E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai dar início então ao tópico dos circuitos LC. Até agora a gente só tinha visto circuitos nos quais estavam presentes resistores e capacitores ou resistores e indutores. Agora a gente vai dar uma analisada intuitivamente nesse circuito aqui mostrado na figura. O que a gente tem aqui então? Um capacitor com uma tensão inicial V0 e um indutor aqui sem nenhuma corrente inicial nele. Vamos imaginar que esse circuito estava aberto, que tinha uma chave aqui e que num tempo t igual a zero, essa chave fechou e a gente vai ver como é que se comporta a corrente nesse circuito aí. O que a gente tem que lembrar, que vai ser muito importante para entender, é que no indutor não tem variação brusca de corrente. Então olha só, se a chave estava aberta, a corrente inicial no circuito é zero, porque no indutor não tem variação de corrente. A gente vai analisar esse circuito ao longo do tempo com esses desenhozinhos aqui. Olha só, no início, que a gente vai chamar que é do tempo 0 até um tempo T1, esse capacitor aqui estava com uma tensão inicial V, ou seja, ele tinha cargas aqui entre as placas dele, e no indutor não tinha campo magnético nenhum. Quando fechou a chave, não passa corrente aqui, justamente porque o indutor não suporta essas variações de corrente. Ao longo do tempo, do instante 0 até esse instante T1, porém, a corrente vai começar a fluir, ela vai começar a aumentar e esse capacitor aqui vai começar a descarregar. Quando ele descarregar, vai começar a surgir um campo magnético aqui nesse nosso indutor. Então o que está acontecendo? Aqui a gente tinha um campo elétrico no capacitor. Esse campo elétrico está diminuindo porque as cargas estão saindo das placas. Mas aqui no indutor está aumentando a corrente, e quanto maior a corrente, maior o campo magnético. Então a gente vai ter um campo magnético maior e um campo elétrico cada vez menor. Isso vai acontecer até o instante T1, e até esse instante T1 a corrente vai aumentar até que ela vai chegar num pico. Quando vai ser esse pico? Vai ser quando esse campo magnético aqui é máximo e quando esse campo elétrico é mínimo, ou seja, o capacitor está completamente descarregado. Vamos botar isso na forma de um gráfico aqui então, olha só. A gente tem aqui o gráfico da corrente em função do tempo. A gente vai marcar aqui um instante de tempo T1. E como a gente viu lá, a corrente estava subindo e até ela vai chegar num pico aqui. Então, a gente tem a corrente mais ou menos assim. O que acontece então depois desse instante T1? Olha só, aqui vai ser do instante T1 até o instante T2. Lembra que o capacitor agora ele estava descarregado e o indutor estava com a máxima corrente, ou seja, o máximo campo magnético nele. O que vai acontecer? A corrente vai continuar fluindo, mas ela vai diminuir de intensidade. Só que como tem corrente fluindo para cá, nesse mesmo sentido, o capacitor vai começar a se carregar com a polaridade invertida. E justamente por isso, a intensidade dessa corrente vai diminuir, mas vai continuar sendo no mesmo sentido. Então vamos lá, olha só. A corrente está vindo para cá, carregando o capacitor no sentido contrário, só que diminuindo de intensidade. Então, no nosso gráfico, entre o instante T1 e o instante T2, a gente tem um comportamento assim, ó. O que acontece nesse instante T2? Exatamente no instante T2, vai ser quando a corrente no circuito é zero, ou seja, o capacitor está novamente carregado, só que agora com um sentido oposto de polaridade. Então a gente vai ter um novo instante aqui que a gente vai chamar de T3. Aqui vai ser então do T2 até o T3. Ó, lembra lá que o capacitor tinha se carregado com a polaridade oposta. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a descarregar, só que dessa vez a corrente vai estar nesse sentido aqui e aumentando, pelo mesmo motivo que a gente viu antes. É uma situação análoga à primeira, só que com a polaridade invertida e com a corrente no sentido invertido. Então, no nosso gráfico, a gente vai ter do instante T2 até o instante T3, a gente vai ter esse comportamento aqui, ó, a corrente aumentando, mas com sentido contrário. No instante T3, então, é o instante em que o capacitor novamente está completamente descarregado, e aí vai acontecer
aqui do instante T3 até o instante T4, a situação análoga àquela que a gente viu do instante T1 até o instante T2. O capacitor vai começar a se carregar novamente no sentido oposto e por isso a corrente vai começar a diminuir de intensidade, mas vai continuar naquele mesmo sentido que ela estava. Então, a gente tem um gráfico mais ou menos assim, ó. Agora, tu nota que a gente está na mesma situação que a gente estava aqui no início, porque do instante T3 até o instante T4, o capacitor se carregou na mesma polaridade que ele estava carregado aqui no instante 0 até o instante T1. Então esse comportamento aqui, oscilatório, vai se repetir. Na verdade, isso aqui é uma senoide. A gente ainda não provou isso matematicamente, mas vai ser provado aí nas próximas aulas. Então olha só que interessante. Os circuitos RL e RC que a gente viu na resposta natural, ou seja, sem a presença de fontes, sempre apresentavam um comportamento que ia para zero quando o tempo ia para o infinito. Aqui no circuito LC não acontece isso. O circuito ele tem uma corrente oscilatória até o infinito. Na verdade, isso é uma idealidade. Nenhum circuito vai ficar oscilando até o infinito. Mas, se tu considerar um circuito com um indutor ideal e um capacitor ideal, então tu pode considerar sim que o comportamento do circuito vai ser esse mostrado no gráfico aqui, uma corrente oscilatória senoidal. Isso é bem interessante, porque é um comportamento bem diferente daquele comportamento que a gente tinha visto anteriormente nos outros circuitos que a gente estava interpretando. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre o circuito LC, dessa vez de uma forma matemática mais formal, e vamos provar aí que, na verdade, essa curva aqui realmente é uma senoide. E vamos ver como é que a gente deduz a equação diferencial aí para um circuito LC com condições iniciais quaisquer. Era isso aí então e até a próxima aula.